Abrindo a nossa ferramenta Weka, eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz o uso dos algoritmos de agrupamento, certo? Então eu já abri aqui para a gente um dos arquivos que a gente gerou em unidades passadas, aquele arquivo de rede bayesiana com todas as variáveis relevantes, que é um arquivo que tem só 6 atributos, atributo 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E 10.000 instâncias desses atributos. Percebam que variável classe é bem distribuída, então mais ou menos 50% para cada lado, e os atributos também estão todos bem distribuídos aí. Então, ao invés de ir para a nossa aba de classificação, eu vou para a nossa aba de agrupamento ou cluster, que é o que a gente tem aqui. Tá? Quando a gente entra nessa aba, normalmente vocês vão perceber que o algoritmo EM é o primeiro a aparecer. Deixa eu falar um pouquinho dos parâmetros que a gente tem aqui. Se vocês olharem, o número máximo de iterações que está colocado aqui é o número máximo de iterações 100, tá? O número de clusters, na verdade, se você usa o algoritmo EM do ECA, o padrão dele é vir com -1 aqui, certo? E se eu deixar esse -1 aqui, significa para o algoritmo que ele vai tentar vários diferentes números de clusters, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, e vai ficar testando se ele consegue ter a verossimilhança aumentada ou diminuída com base nesses números de clusters que a gente consegue, certo? Então, e aí ele vai tentar então executar mais de uma vez. Para esse caso, vamos rodar o algoritmo tradicional com 2 clusters só, certo? Eu vou deixar ele assim mesmo e vou dar um OK. Então, se eu executar então usando o conjunto de treinamento, veja que isso aqui é agrupamento. Então, na verdade, eu quero agrupar realmente, então eu vou olhar todos os dados que eu tenho, porque eu não tenho classe, então não tem overfitting nessa história, tá? E eu vou dar um start aqui. O que ele fez foi gerar esses resultados aqui. Então, trabalhando com 2 clusters, o nosso resultado foi o seguinte. Cluster 0 e cluster 1, 0,5 de probabilidade para cada um dos dois inicialmente, né? Nós estamos trabalhando com um algoritmo probabilístico aqui, certo? Depois ele disse o seguinte, olha, na classe, para a variável classe, percebam que esta é uma base de dados que tem uma variável classe. Mas o que o nosso agrupamento está fazendo é considerá-la como se fosse uma outra variável qualquer, porque o agrupamento ele não sabe que o nome da variável classe diz que isso aqui é um rótulo, certo? Então, classe ou atributo para ele é a mesma coisa. Ele então mostra que vai estar no cluster 0, vão estar no cluster 0 as instâncias que para a variável classe tenham normalmente, então o centroide, né? O centroide, o centro do cluster 0, ele tem o valor da variável classe sendo estado 1, do atributo 1 sendo estado 0, do atributo 2 sendo estado 0 também, do atributo 3, 0, do atributo 4, 0 e do atributo 5, estado 0. Então, esse é o grupo ou cluster 0 que ele criou, certo? O outro cluster, o segundo grupo criado, é um grupo que tem como centroide, ou seja, um elemento central que descreve esse grupo, a variável classe sendo estado 0 e as outras variáveis todas sendo estado 1, vocês podem olhar, certo? O que são esses valores? Esses valores, na verdade, são, olha, para o cluster 0, ele alocou 5.024 instâncias que tinham estado 1 na variável classe. E ele alocou uma instância que tinha variável 0. Então o centroide fica sendo isso aqui, né? A média, a moda, na verdade, aquilo que mais ocorre é esse cara que está aqui. Esse valor aqui embaixo é o total como é distribuído, na verdade, certo? Então aqui ele mostra quantas instâncias ficaram sendo valores 0 ou 1, né, para cada um dos atributos que a gente tem. E aqui embaixo, então, ele mostra que ele alocou no final da história 5.023 variáveis para o cluster 0 e 4.977 variáveis para o cluster 1. Se eu voltar aqui no pré-processamento, percebam, e olhar a variável classe, eu tinha exatamente isso, 5.023 e 4.977, tá? Então, isso significa que ele conseguiu
gerar grupos que são exatamente iguais à classe que a gente tinha definido quando a gente criou esse conjunto de dados. Percebam que isso não é uma surpresa grande, porque a gente criou esse conjunto de dados com base numa rede bayesiana em que todas as variáveis influenciavam na classe. Então, realmente há grupos bem definidos por conta da variável classe, certo? Então, ele foi muito bem aqui. Se eu não soubesse essa variável classe, eu não teria como ter certeza do quão bem foi esse algoritmo de agrupamento. Eu só poderia identificar que, olha, tem dois grupos de tamanhos muito parecidos, né, mais ou menos 50% para cada lado, e um dos grupos tem essa característica e o outro do grupo tem essa característica. É isso que eu conseguiria ver, tá? Se eu rodar agora para a mesma base, mas usando o nosso Simple K-Means, percebam que se eu clicar aqui, ele vai me trazer o número de clusters, eu vou deixar 2, que é o normal dele, tá? Ele tem como padrão 500 iterações no máximo, então se ele atingir 500 iterações, ele para. A função de distância é a função de distância euclidiana, que é a que a gente usou também para o KNN. E eu vou rodar. Percebam que ele achou algo muito parecido, na verdade exatamente a mesma coisa que o EM achou, não é? E só que ele mostra um pouquinho diferente, ele mostra que para o cluster 0 eu tenho estes valores e para o cluster 1 eu tenho estes valores. Isso porque, na verdade, o Simple K-Means ele não tem probabilidade, né? Então aqui percebam que eu tenho a probabilidade. Se eu tenho alguém do cluster 0, eu tenho essa probabilidade de que aconteça os dados dessa maneira. Então, das 5.025 que eu tenho aqui para esse valor, 5.024 vão estar. Então, quase 100% de certeza que se tiver no cluster 0, ele vai ter estado 1. Né? Então, eu tenho como calcular a probabilidade pela frequência relativa aqui. Já pelo Simple K-Means eu não tenho. Eu simplesmente sei qual é a mais provável. Então, isso aqui que ele está dizendo é no conjunto inteiro de dados a mais provável, não, a mais frequente. Então, tem mais estado 1 para a classe, estado 0 para as outras variáveis. Se a gente checar aqui em cima, a gente vê que é verdade. Para a classe, nós temos um pouquinho mais do estado 1 do que do estado 0. E para os outros atributos, a gente tem um pouquinho mais do estado 0 sempre do que do estado 1. Então, é isso que o nosso algoritmo está dizendo aqui. E aí ele diz a descrição do centroide de cada um dos dois grupos, certo? E ele achou exatamente os mesmos elementos, os dois mesmos grupos contendo exatamente os mesmos elementos aí, tá bom? Então, é assim que vocês podem executar usando o ECA. Eu agora ainda quero falar com vocês só um pouquinho sobre a atividade que a gente vai ter. Então, se vocês olharem no nosso arquivo da atividade a ser realizada, vocês vão perceber que a atividade ela pede que a gente realize manualmente, primeiro, o cálculo dos grupos. Então, nessa atividade nós vamos ter, na verdade, 6 exercícios, sendo que o primeiro exercício é um exercício em que há um cálculo do agrupamento pelo K-means, considerando dois grupos, né? K igual a 2, o centroide do K1 sendo esse, o centroide do K2 sendo esse, e usando esse conjunto de dados. Perceba que aqui são feitos todos os cálculos. O que a gente faz é, para cada uma das 10 instâncias, calcular a distância delas para o centroide do K1 e para o centroide do K2 e dizer qual é o centroide mais próximo. Com base nesse centroide, a gente atualiza os valores, certo, do centroide para cada um dos atributos que a gente tem, e aí passa a média dos valores que a gente tem das instâncias e sabe qual é então a posição do novo centroide, né? Novo centroide para K1, novo centroide para K2, e aí eu continuo fazendo isso, gero de novo a distância entre eles. Eu vou perceber que na primeira iteração eu tinha a instância 1 no K2, a instância 2 no K2, e aqui na segunda iteração a instância 1 veio para o K1, né? Então houve mudança, teve outros que mudaram também, vocês vão olhar com calma para ver. Como houve mudança, eu tenho que refazer o processo todo de novo, refaço, recalculo quem é o novo K1, quem é o novo K2, procuro de novo a distância e aí percebo que nessa terceira iteração não houve mais mudança. A instância 1 é K1, a instância 2 é K2 e assim por diante, exatamente igual estava acontecendo na iteração 2.
Então eu não preciso mais continuar e digo que houve a convergência, tá? O exercício 2 faz a mesma coisa, só que usando o Naive Bayes para calcular os grupos através do EM, né? Então o que eu faço é, eu crio essa coluna nova aqui fazendo de conta que ela era a coluna da classe e eu chuto, por exemplo, nesse caso aqui, que as 5 primeiras são da classe 1 ou do grupo K1 e as 5 últimas são do grupo K2 e aí eu aplico o Naive Bayes tentando classificar cada uma delas de novo, certo? Então eu tento classificar usando o Naive Bayes a instância 1, eu vejo que ela é classificada, a maior probabilidade ela para ser do K1 mesmo do que para ser do K2, então é mantido K1. A instância 2 também mantém K1 e assim por diante. Se vocês olharem os cálculos, todas as 5 primeiras se mantêm como sendo K1 e a partir da sexta a gente passa a ter uma probabilidade maior de acontecer o K2 do que acontecer o K1. Então também são mantidos todos e o que acontece é que ao final da primeira iteração ninguém mudou de grupo, então eu digo acabou, certo? Seriam os dois agrupamentos que eu consegui. Vale a pena mencionar aqui o que eu já comentei anteriormente, que por um conjunto tão pequenininho de dados assim, só 10 instâncias, certo? Para usar um EM com o Naive Bayes, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma tendência grande de que essa inicialização aqui seja mantida e não haja trocas, então a convergência já aconteça na primeira iteração, o que é ruim, né? Mas que é uma característica que pode acontecer por conta da quantidade muito pequena de dados aqui na hora de calcular as probabilidades, certo? Bom, eu vou pedir então daí, depois de ter feito esses dois primeiros exercícios, o que vocês precisam me entregar vão ser o exercício 3, que é para refazer o K-mean, só que trocando o chute inicial dos clusters. Depois, refazer o EM, também trocando o chute inicial dos clusters. Então faz a mesma coisa que eu já fiz nos dois anteriores, só que agora troca o chute inicial. Depois usa a ferramenta Weka e executa para aquela mesma base de dados o agrupamento com K-means e com EM para ver se há diferença ou não e faz um textinho explicando aí se houve diferença ou não houve diferença, etc. Tudo isso, tá? Percebam que há ainda o exercício número 6, mas ele também não é para entregar, é só para vocês estudarem e olharem mais um exemplo de aplicação dos dois algoritmos. Combinado? Então, muito obrigado aí pela atenção em mais essa unidade. Lembro vocês que a próxima unidade é a última unidade com conteúdo novo, certo? A unidade 8 vai ser a última unidade de conteúdo novo, onde a gente vai fechar a parte do aprendizado não supervisionado olhando para as regras de associação. Super semana para vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima.